A igreja, a partir de domingo que passou agora, a Igreja Unida Deus Proverá, ela será a sede do Brás. Mas será que isso é verdade? O que estaria acontecendo na vida de Luciano Neves? Ele veio, deu esse pronunciamento, mas as informações que temos é que Luciano Neves não tem nem mais a igreja no Brás. E quando eu falo igreja, leiam empresa. O homem que quis ser rico, que quis ter o que os outros líderes têm. Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e por aí vai. Todos os falsos profetas são cegos guiando cegos. Essa é a realidade. Vamos falar sobre a falência de Luciano Neves. O que ele não te contou, aqui nós te contamos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sempre digo, sempre à base de muito café, para a gente ficar acordado e para ter ímpeto para falar sobre esses cães gulosos, esses falsos profetas da atualidade. Bom, hoje tomando um chazinho. Como eu não achei e eu não trouxe xícara para cá, vamos tomar um chazinho na xícara de alguém, né? E é isso. Bom, caiu um negocinho aqui. Bom, gente. Ah, meu pai. Vamos ouvir de novo, gente? Vamos ouvir de novo o que o santo, o profeta do acontecimento, o que o profeta falou sobre... Eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso, tá, pessoal? Gravei um vídeo falando sobre isso. Eu vou pôr só o áudio, não vou colocar o vídeo, não. É para não ficar... Mas, opa, vou pôr o microfone aqui e a gente vai ouvir o áudio do Santo Bispo Luciano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a ordem, mas a ordem do produto não altera aqui, ó. Vamos lá. Eu recebi uma mensagem ontem falando sobre a questão que eu gravei ontem, né? Do vídeo que eu gravei ontem. E hoje a pessoa que mandou falou assim, Marcelo, eu tenho que retificar, mudar algo que você colocou no vídeo de ontem. Você falou sobre o Luciano, que ele estava só com duas empresas, só com duas igrejas, né? Só que mudou. Nem a do Brás ele tem mais. Nem a do Brás, até rimou, ele tem mais. E ele falou para mim o seguinte, ó. Eu queria contribuir com um relato sobre o último vídeo que você falou da falência do bispo Luciano Neves. Não tem mais sede no Brás. Nós já vamos ouvir o vídeo, tá? Nós já vamos ouvir o vídeo do Luciano falando. Ele diz, não tem mais sede no Brás. Não tem. O mesmo, cumprindo ordem de despejo, entregou o salão ontem à justiça. Então, Luciano Neves foi despejado. Como eu disse, o que eles não te contam, aqui nós te contamos. Tá bom? Aqui nós te contamos. Deixa eu ver onde é que tá aqui, onde é que eu parei. Fez uma mudança corrida para tirar os seus pertences e entregou o espaço. Oficialmente, Luciano Neves não tem mais igreja. Ou só no nome, né, pessoal? Só no nome talvez ele tenha uma igreja. Né? Só no nome o Luciano Neves tem uma igreja. Acho que é isso. Vou desligar esse microfone aqui que vai
melhorar o som. A hora que eu pôr o vídeo, aí eu coloco. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, oficialmente, o Luciano Neves não tem mais uma empresa religiosa no nome dele. Ou trabalhando, né, para ele. Talvez o nome sim. Segundo os pastores que sobraram, ele está fazendo culto na igreja de Santo Amaro. E por coincidência, fica na mesma rua do antigo galpão das Nações. Lembra das Nações? Lembra dessa empresa evangélica de Romualdo Panceiro? A bênção, o milagre, o maior milagre da Universal, Romualdo, né? Instituição falida do Romualdo e do Leandro César. O Leandro, na verdade, era o empresário que, né, se fazia por bispo, na verdade era empresário. Eles estavam juntos também na questão dos bitcoins, né? O último culto do Luciano Neves foi no domingo, sem som, sem nada, apenas com 93 pessoas. Sem transmissão, sem nada. Para o povo, falou que nos próximos dias anuncia o novo templo. Luciano. Luciano. Estás amaldiçoado mesmo, hein? Estás amaldiçoado pelo Valdemiro mesmo, hein? Mas segundo os pastores, não há nenhum local. Então, o Luciano está sem uma empresa religiosa, uma empresa evangélica. O Luciano está sem nada, né? O Luciano está sem nada. Mas, antes disso, antes de acontecer tudo isso, o Luciano estava falando isso para o povo. Vamos ouvir o videozinho aqui, vamos ver o videozinho? Vamos ver. Se eu conseguir colocar o vídeo aqui, eu vou pôr. Vamos lá. A igreja, a partir de domingo que passou agora, a Igreja Unida Deus Proverá, ela será a sede do Braz. Agora, as igrejas que existem unidas, aliás, as igrejas Unida Deus Proverá, elas serão não Igreja Unida Deus Proverá. As igrejas que nós tínhamos, elas vão ser independentes, né? Na verdade, somente 2 igrejas vão se tornar independentes, como Igreja Unida Deus Proverá, que é Santo Amaro e a Lapa, mas são independentes, né? Todas as outras demais igrejas, Unida Deus Proverá, elas se tornarão independentes. Então, oficialmente, né, a Igreja Unida Deus Proverá, ela é a sede do Braz, tá? Com Santo Amaro sendo independente e a Igreja da Lapa. Todas as outras demais não estão mais... eu abri mão dessas igrejas para que esses bispos e pastores tenham seus próprios ministérios. Então, seja no estado de Minas Gerais, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no estado, em todos os outros demais estados. Então, eu não tenho mais participação ministerial com essas igrejas. Apenas o Braz, de forma direta, tá bom? E dei a oportunidade de serem independentes lá em Santo Amaro, como também na Lapa, sendo ainda Igreja Unida Deus Proverá, porém independentes.
eu vou estar ministrando exclusivamente no Brás. E talvez você pergunte, por que, bispo, chegou a essa decisão? Bom, por alguns motivos. O primeiro motivo é, infelizmente, chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas que nunca tiveram nada a ver com o ministério, outras que tiveram e não estão mais, começaram a abrir igrejas colocando Deus proverá na placa. E as pessoas começaram a achar que eram igrejas do bispo Luciano, pelo fato de estar lá Deus proverá, às vezes porque está no nome, ou então porque foi alguém que passou pela igreja e abriu um ministério e colocou e tudo mais. E depois vieram perguntar, bispo, eu comecei aí em determinada igreja, escrito Deus proverá, mas eu vi que lá o bispo não fala da igreja, não fala nada da igreja, tem uma liturgia totalmente diferente, nem do Senhor chega a falar. Então, eu falei, não, certamente essa igreja ela não tem nada a ver com a unção do ministério Igreja Unida Deus Proverá, né? Então, são independentes de fato. Tirando Santo Amaro e a Lapa, né, que conserva o nome Igreja Unida Deus Proverá, qualquer igreja que estiver somente Deus Esses homens proverá, esqueceram e não estiver o nome Igreja Unida Deus Proverá e a minha foto, do Messias. essa Hoje, igreja não você tem tem um nada ministério, a tem ver que ter a mais. fotinho deles. Ou não tem nada a ver mais, ou então não tem nada a ver mesmo, nunca teve com o ministério. Bonitão. O Luciano Bonitão tá longe, né, pessoal? Tá longe de ser bonitão. Mas os caras querem o nome deles, não pode ter o nome de ninguém. Tem que ter o nome deles, a fotinho deles, para eles aparecer. Porque eles são os donos. Cristo, Deus, tá longe desses lugares. Mas, enfim, né? Enfim. A grande questão é que, na verdade, o Luciano perdeu o domínio da instituição. Não tem mais. Mas essas sinagogas de Satanás ainda continuarão pelo Brasil extorquindo, enganando as pessoas usando o evangelho. Essa é a realidade. O Luciano perdeu, faliu, não soube administrar, mas essas instituições financeiras, elas ainda continuam pelo Brasil, sendo nocivas ao povo brasileiro. Mas Luciano Neves não é mais dono. Luciano Neves não é mais dono da desunida, o Luciano Proverá. Né? Enfim, comente o que você pensa aí. Nem a sede do Brás mais ele tem. Nem a sede do Brás. Perdeu tudo, segundo o relato. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.